Colossenses, capítulo 4, versículos 10 ao versículo 18. Hoje terminaremos a exposição da carta que Paulo escreve à igreja em Colossos. É uma carta circular que também deveria ser lida nas pequenas igrejas de Hierápolis e de Laodiceia. 3 pequenas comunidades que só se tornaram conhecidas pelo fato de Deus ter usado Paulo para que pudesse transmitir uma carta de incentivo para aqueles irmãos que estavam enfrentando uma dura batalha com alguns hereges, que estavam usando vários elementos pagãos para que pudessem desviar os irmãos do caminho de Jesus Cristo. Então Paulo escreve esta carta para dizer aos irmãos naquelas 3 comunidades que Jesus Cristo, Ele é o preeminente Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos, o cabeça da igreja, o Senhor das nossas vidas, tanto coletivamente como individualmente. Farei a leitura dos versículos 10 a seguir, que diz assim: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, diante da tua palavra que é viva, nos submetemos, porque é por meio dela que o Senhor nos instrui, é por meio da palavra que o Senhor também nos admoesta a vivermos de acordo com o teu padrão revelado por meio da Escritura Sagrada, e que durante séculos tem sido anunciada de forma fiel por homens e mulheres, ó Deus, que temem ao Senhor. Obrigado por tudo, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Eu quero só, antes de iniciar a minha mensagem, dizer aos pais que as crianças permanecerão conosco hoje. Peço a compreensão de cada um, mas se qualquer um de vocês quiserem usar nossas dependências, instalações aqui ao lado, fiquem à vontade. Próximo domingo nós teremos a separação das crianças normalmente. Ok, voltamos então à nossa mensagem. Ontem eu perguntei, ou disse, afirmei que a única coisa que nós precisamos para termos um ano profícuo, um ano com várias bênçãos, com a certeza de que nós venceremos, a única coisa que nós de fato necessitamos é de Deus, nada mais. Deus e a sua palavra. E hoje, trazendo esse mesmo conceito para a mensagem de hoje, nós que andamos segundo aquilo que Deus revelou pela sua palavra, devemos estar atentos àquilo que Deus exige de nós como crentes nele. E é interessante que quando nós olhamos para o nosso contexto social, nós somos instigados a viver uma vida de individualidade,
de isolamento, uma vida onde nós não podemos confiar em ninguém, seja do círculo mais próximo, até mesmo sanguíneo, e até mesmo de igreja. E quando olhamos para a Escritura nos chama a viver em comunidade, que se entregue um ao outro, que se ama, que reconheça as suas dificuldades, que reconheça os seus erros, mas que andem de acordo, que o testemunho deles venham a falar tão alto, que a sociedade olhe para nós e percebam que há entre nós um amor diferente, e o amor que rege-nos como igreja é o amor de Cristo Jesus, que nos ensina que a despeito das nossas diferenças, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos perguntar qual é a importância que nós damos aos nossos irmãos e amigos, amigos e irmãos, como que nós nos relacionamos com eles, porque é justamente isso que Paulo no final desta carta vai tratar. Paulo é um homem que tinha um bom relacionamento com o círculo das igrejas que ele plantou e das igrejas que ele não plantou. Paulo, nas suas cartas, geralmente no final das suas cartas, ele sempre vai mencionar irmãos e irmãs que somavam na luta da pregação do Evangelho, testemunho em Cristo Jesus, a despeito das adversidades, prisões, coliseus, exílios que aqueles irmãos e irmãs enfrentavam naquele contexto. Só na carta que ele escreve à igreja em Roma, no último capítulo 16, Paulo faz menção de 26 irmãos e irmãs. E Paulo aponta as suas características. Paulo aponta para aqueles irmãos e irmãs que se dedicaram a vida a Cristo Jesus. E é por isso que agora Paulo vai encerrar esta carta fazendo menção de alguns irmãos, para que por meio do relacionamento de Paulo com eles, nós possamos aprender como nós devemos viver em comunidade. Paulo era um indivíduo que não se dedicava apenas a ganhar almas para Cristo, mas era um indivíduo que dedicava-se em fazer amigos e irmãos. E é interessante que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que desde o princípio Deus nos chama para sermos um povo diferente, para que possamos viver dentro da esfera do amor, da compreensão, da dedicação, tanto ao reino, à igreja, quanto um para com o outro. Desde o capítulo 3, Paulo está ensinando a esta igreja como colocar em prática aquilo que ele havia ensinado no capítulo 1, capítulo de número 2. E nós devemos lembrar que o propósito de Paulo nesta carta é mostrar àqueles irmãos que Cristo era suficiente, tanto para a salvação deles, como para qualquer questão que envolvia a sua vida individual ou coletiva como igreja. E dentro da preeminência de Jesus, Paulo então nos aponta para aqueles irmãos no passado e para nós, que sendo Cristo Deus, o preeminente Senhor da igreja, é Ele que determina, é Ele que rege todas as normas e condutas para a nossa vida coletiva e individual. E aqui Paulo vai trazer para nós alguns princípios práticos que envolvem relacionamento com Deus e com os irmãos, para que nós também possamos colocar em prática aquilo que nós veremos agora a seguir nesta mensagem. O tema da mensagem de hoje é aos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Todas as vezes que eu menciono o termo igreja, eu não estou falando do espaço físico. Quando eu falo igreja presbiteriana do Jardim Goiás, eu estou falando de mim e de você. Porque nós somos a igreja presbiteriana do Jardim Goiás. Cada membro, comungante e não comungante, todos nós fazemos parte desta comunidade. E temos que, dentro da comunidade de Cristo, vivermos de acordo com aquilo que a Escritura aponta para nós, para que nós possamos, de fato e verdade, fazer diferença no contexto em que nós estamos inseridos. Nesta sessão final, Paulo envia saudações pessoais aos colossenses, por meio de 6 colaboradores de seu ministério: Aristarco, João Marcos e Jesus o Justo, que são 3 judeus,
e Epáfras, Lucas e Demas, que são 3 gentios. E aqui Paulo já deixa muito claro que em Cristo não há essa divisão, a diferença entre gentios e judeus, ao servir a Cristo, ao servir a igreja. E Paulo combate essa ideia de divisão, de grupos, de panelinhas, de uma forma muito dura, quando ele escreve a carta à igreja em Corinto. Paulo, ele bate de forma muito dura nessa ideia de que dentro da igreja possa se criar grupos de preferências. Paulo diz, na igreja de Cristo não pode acontecer isso. Nós somos um só corpo, temos Cristo como cabeça, e a despeito das nossas diferenças, nós precisamos aprender a caminhar juntos uns com os outros, para que por meio da nossa força conjunta, possamos de fato mostrar que somos uma igreja segundo o modelo e o padrão de Cristo Jesus. E é provável que quando você lê esses versículos que eu acabei de ler, do versículo 10 e 18, você não seja tocado e nem comovido por este simples relato que Paulo faz. Mas se nós olharmos para o contexto em que Paulo estava e aqueles irmãos, nós vamos perceber que esta carta foi escrita dentro de um contexto de prisão. Paulo estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. E alguns irmãos se dedicaram a sua vida para auxiliar Paulo no seu ministério. Deixaram os seus afazeres para servir aquele homem que Deus separou para ser o apóstolo dos gentios. Viver em prol do reino, para o serviço de Cristo e daquele irmão chamado Paulo. E Paulo reconhece a honra que ele recebe daqueles irmãos, o cuidado que ele recebe daqueles irmãos. E Paulo então aponta um a um as suas características, como eles serviram. E Paulo divide esses versículos em 3 grupos. Primeiro, Paulo vai apontar para aqueles que ficaram com ele. Paulo vai dizer que dentre muitos irmãos e irmãs que oravam por ele, que ajudavam ele financeiramente, como a igreja em Filipos, havia alguns irmãos que dedicaram tempo exclusivo, mesmo Paulo estando na prisão. Será que você teria essa coragem? De você ter um irmão ou uma irmã presa por causa de Jesus, e você abrir mão de tudo para servir aquele irmão, aquela irmã, dedicar ao serviço daquele indivíduo, daquela irmã, tão somente por ela ter honrado e ele ter honrado a Cristo, servindo de forma amorosa, entregue-se a Cristo e aquele irmão. Provavelmente nenhum de nós faríamos isso. Mas Paulo vai apontar estes indivíduos, onde ele vai primeiramente dizer que dentre estes estava um indivíduo chamado Aristarco, início do versículo 10. Esse Aristarco era um judeu da Macedônia, e ele é identificado como companheiro de prisão e de trabalho juntamente com Paulo, conforme está no capítulo 4, versículo 11 da carta que nós lemos. Ele também, em Atos, capítulo 19, verso 29, ele é conhecido como companheiro de viagem de Paulo. Ele também era aquele que arriscou a sua vida quando aconteceu aquela insurreição em Éfeso, quando Paulo foi duramente perseguido e preso. Ele foi preso junto com Paulo. Ele estava junto, servindo aquele irmão. Este também acompanhou Paulo na viagem para Roma, quando aconteceu aquele grande naufrágio. Ele estava junto com Paulo, passou pelo mesmo naufrágio, pelo mesmo risco de morte, e não deixou de acompanhar Paulo, e foi até o momento em que Paulo foi condenado e destinado à prisão. Ele estava junto com Paulo. Paulo então olha para a vida deste irmão e percebe o quanto esse irmão é dedicado a Cristo e à causa do reino, porque servir a Paulo não era a prioridade era servir a Cristo e ao reino, porque Paulo, ele tinha uma grande representatividade na igreja presente e na igreja futura.
Paulo jamais conseguiria desenvolver o seu ministério sem a assistência destes irmãos. E é por isso que nós necessitamos de um do outro. Esta igreja só vai chegar onde Cristo deseja que ela chegue, se nós todos somarmos a nossa força e entendermos que cada um de nós temos um papel, algo a desempenhar dentro desta igreja. Isso é igreja. Então, olho para o texto, e ao que tudo indica aqui, essa designação que Paulo fala, quando menciona estar como prisioneiro comigo, significa que este sujeito sujeitou-se voluntariamente a estar com Paulo naquela prisão. Ele não foi obrigado, ele não foi compulsoriamente destinado pelo Estado, mas ele abriu mão da sua liberdade para servir a Paulo, e por meio do seu serviço, fazer com que cartas como essa chegassem aos seus destinos. Aristarco destaca-se como um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo. Ele não procurou trabalhos fáceis, ele não fugiu quando as coisas complicaram, ele sofreu e lutou ombro a ombro com Paulo em todo o tempo. É disso que nós precisamos para vencermos o maligno que inverte contra esta igreja, contra tudo aquilo que representa Deus, Cristo e a sua igreja. Se nós juntarmos as nossas forças, entendermos que cada um de nós temos um papel importante dentro desta igreja local, nós, na força do Espírito, chegaremos muito mais longe do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Mas também, Paulo vai fazer menção de outro irmão chamado João Marcos, aquele mesmo indivíduo que na primeira viagem missionária ele arredou, ou ele deu para trás, arregou, não continuou a viagem. João Marcos era primo de Barnabé, e este homem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Nós conhecemos muito bem a história. Barnabé foi o motivo de Paulo, João Marcos foi o motivo de Paulo e Barnabé romperem temporariamente. Mas é interessante que tempo depois, Paulo, ele perdoa João Marcos, esse que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E Paulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. João Marcos, ele é um incentivo a todos aqueles que falharam na primeira tentativa de servir a Deus. Alguns irmãos, algumas irmãs, tentaram servir a Deus em alguma área e não deu certo, frustrou-se e desistiu, nunca mais quis servir a Deus. João Marcos é esse indivíduo que mostra para nós que mesmo quando nós falhamos, Deus pode nos usar, quando nós arrependemos e nos dispomos para que Ele nos use. É assim que Deus nos usa. Ou seja, não existe ninguém dentro da igreja local, desta igreja, que Deus não possa usar. Todos têm dons e talentos para a edificação da igreja. Por isso nós jamais, se algum dia nós tentamos servir em alguma área, ou pensamos que nós não somos suficientes para servir em uma área da igreja, entregue a sua vida a Deus e deixe que Deus te capacite, Ele é aquele que pode capacitar, para que você sirva a igreja local com alegria, para que esta igreja local, por meio da sua vida, da minha vida, da nossa vida, faça diferença no contexto em que está inserida. Mas também Paulo vai citar outro irmão chamado Jesus o Justo. Poucas informações sobre este indivíduo. Só sabemos que ele serviu junto com Paulo, não sabemos quase que nada a respeito deste irmão. Jesus o Justo representa os cristãos fiéis que servem ao Senhor, mas cujas obras não são anunciadas e nem reconhecidas. Preste atenção, quando nós servimos a Deus de coração, de acordo com aquilo que a Bíblia exige de nós
nós jamais devemos desejar que os holofotes estejam em nós, o reconhecimento em nós. Tudo tem que ser feito para a glória do nosso Deus, para a honra do nosso Deus e para a edificação da igreja. Os nossos nomes nem precisam aparecer. Vocês vão perceber que uma das formas, mesmo sendo pastor, mas eu não gosto de que eu esteja em evidência em nada, porque eu me considero e sou como qualquer um dos irmãos, não sou melhor e nem maior por ser pastor. Entende? Porque para mim a preeminência, a primazia tem que ser dada a Cristo. Eu sou somente mais um irmão que juntamente com vocês somam para que esta igreja local seja edificada e cresça segundo aquilo que Deus projetou para ela. Então, se o seu nome não aparecer numa lista, ou no final do ano, seu nome não for projetado aqui, não fique chateado, não deixe de servir por isso. Deus reconhece o seu serviço, Deus reconhece a disposição do seu coração, Deus sabe a motivação real, por que você o serve. É isso que interessa para nós, porque no fim de tudo, o que interessa é que a gente seja agradável a Deus, que a gente sirva a Deus de uma forma em que Ele seja reconhecido, e que o nome dEle seja conhecido e levado adiante para todos os confins da terra. Mas também, Paulo vai citar outro irmão muito conhecido, João Marcos, escreve o Evangelho de Marcos, e agora Paulo vai citar Lucas. Lucas é aquele que escreveu o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Era um gentil, ele foi uma figura importante dentro da igreja primitiva, era um médico, era um homem atarefado, mas a despeito da sua profissão, ele nunca deixou de servir a Deus, ele nunca teve uma desculpa para Deus, para não servir a Deus. Não era a sua profissão, não era a sua importância, mas ele, Lucas, reconhecia que ele sem Deus não era nada, e que ele, ao se dispor ao ser usado por Deus, Deus os usa de forma maravilhosa. E este Lucas tem experiências grandiosas com Deus, com Cristo, juntamente com Paulo e outros irmãos, em algumas viagens, no mínimo 2 viagens missionárias juntamente com Paulo. Então nós não temos desculpas para dar por causa da nossa profissão. Irmãos, me entristece quando algum irmão, alguma irmã se desculpa pelo fato de ter uma profissão. Deveria agradecer a Deus, não era não? E servir? Não, pastor, eu não posso servir porque a minha profissão impede que eu sirva. Como assim? Então Lucas juntou-se à equipe de Paulo em Troade, conforme está narrado em Atos capítulo 16, versículo de número 10. Ele também viajou com o apóstolo Paulo para Jerusalém, Atos capítulo 20. Acompanhou Paulo também nessa viagem para Roma, quando Paulo estava indo para a prisão, Atos capítulo 27, versículo 1 a seguir. Lucas permaneceu ao lado de Paulo até o fim. São esses, ou com esse tipo de irmão e irmã, que nós temos que contar e confiar. Esses que pagam o preço até o fim, conosco. Nós estamos chegando num tempo em que alguns desejavam que nós tivéssemos tempos melhores, politicamente falando, mas eu vejo Deus movendo as peças dentro do seu tabuleiro, para que a igreja saia da zona de conforto. Deus sempre agiu assim. Nós sempre seremos perseguidos, nós sempre seremos odiados, nós sempre seremos mal vistos, mas nunca estaremos desamparados sem a presença gloriosa do nosso Deus conosco, e sem a companhia de irmãos e irmãs valorosos. Sempre teremos a assistência de irmãos e irmãs valorosos que estão conosco. Eu não sei você, mas várias vezes, irmãos, em momentos muito difíceis da minha vida, o que acalentava e acalenta o meu coração é saber, já disse isso várias vezes aqui, eu repito, o que acalenta meu coração é saber que eu tenho irmãos e irmãs
que oram por mim, que estão comigo, nos bons e nos maus momentos, que choram comigo, que vão sorrir comigo, assim como eu também vou chorar e sorrir com eles. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou irmão em Cristo Jesus. O que nos une é o fato de sermos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse é o maior laço que ninguém pode desfazer entre nós. Por isso que nós devemos jogar fora todas as picuinhas, todas as pequenas diferenças. Irmãos, nós devemos olhar um para o outro e amar a despeito das nossas diferenças, porque desta forma seremos uma igreja que vai fazer diferença aqui e agora, durante o decorrer de todo este ano. Então Lucas, ele é um exemplo extraordinário de profissional que usa as suas aptidões para servir ao Senhor e que se dispõe a ir a qualquer lugar que o Senhor o enviar. Lucas é um grande exemplo. Deus te dê a profissão que você sonhe, que você chegue lá, nas mais altas profissões, nos mais altos cargos, mas nunca, nunca, jamais deixe de servir a Deus e de honrá-lo. É isso que Ele quer de você. Porque se você honrar a Deus, Deus nunca vai deixar de te honrá-lo. Mas também Paulo vai falar, dentre esses irmãos, aqueles que oraram. É lógico que Paulo aqui sabe que todos estes que estavam com ele oravam. Paulo, nesta carta aos Colossenses, ele cita várias vezes que orava por aqueles irmãos. Mas Paulo, ele vai fazer a citação de um irmão que tinha uma vida de oração que chamou a atenção de Paulo, e esse irmão se chama Epáfras, a partir do versículo 12 e versículo de número 13, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Falamos de Epáfras no início desse estudo aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 7 e 8. Epáfras havia aceitado a Cristo pelo ministério de Paulo em Éfeso, e ele havia voltado para Colossos, que é a sua cidade, e ali, alguns dizem que ele plantou aquela igreja ali. Ele volta para a sua cidade, para o seu povo, para os seus familiares, para anunciar a Jesus àqueles seus irmãos e conterrâneos. Nós podemos dizer com toda propriedade que Epáfras foi um missionário no meio do seu povo, e que nós não podemos perder isso de vista, porque, via de regra, quando nós somos transformados por Cristo, uma das primeiras atitudes que tomamos é abrir mão do nosso rol de velhos amigos. Eles não servem mais para ser nossos amigos, e nós pecamos quando nós agimos assim, porque sabe o que Cristo deseja que a gente faça com eles? Que a gente pregue e dê testemunho para eles, para que eles também conheçam a Cristo como nós conhecemos. Esse é o primeiro erro que nós cometemos. E às vezes nós também não temos nem coragem de falar para os que são de dentro da nossa casa. Epáfras foi um homem que rompeu todas as barreiras, e ele então anuncia Cristo, e dentro daquilo que ele se propôs a fazer, Deus o usa, e 3 igrejas são plantadas: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Talvez ele mesmo não tinha essa ideia, mas Deus tinha isso no seu projeto, não para Epáfras, mas para ele mesmo, para a glória do nome dele. E Paulo cita algumas características deste homem que orava de forma primeira, de forma constante. Paulo diz aí no versículo de número 12, confere aí: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Ele está sempre lutando por vocês em oração. Esta é uma das características deste indivíduo. Epáfras não orava só quando ele tinha vontade, como muitos cristãos fazem hoje em dia. Também não orava apenas quando alguém mandava que ele fizesse, ou somente quando outros cristãos estavam orando. A ideia aqui é de que ele orava continuamente em favor dos seus irmãos e das igrejas locais. E é isso que nós devemos fazer uns pelos outros. Também, outra característica deste indivíduo é que ele orava fervorosamente. Paulo diz que ele esforçava sobremaneira em oração.
A ideia aqui no original é de alguém que se esforce de uma forma tão exaustiva que a ilustração que nós temos mais próxima é de Jesus no Getsêmani. A agonia de Jesus naquele momento de oração foi tão intensa que ele transpirou gotas, como de sangue. Orar fervorosamente, uns pelos outros. É isso que nós devemos fazer, esforçar em orar de forma sistemática. E se os membros das igrejas de hoje se esforçassem tanto em oração quanto fazem na prática de outras atividades, nós teríamos um reavivamento com certeza. Ele orava claramente, ele orava para que aqueles irmãos daquelas igrejas crescessem no conhecimento de Cristo Jesus. Essa era a ideia daquele irmão. Ele orava de forma sacrificial. Paulo diz, versículo 13, que ele muito se preocupa por vocês, e ele ora, ele se aflige por causa da luta que vocês enfrentam. Todos os homens que estavam com Paulo foram citados e elogiados de alguma forma, mas Epáfras é o único elogiado pelo seu ministério de oração. E aqui nós temos que confessar, irmãos, nós oramos pouco. Oramos pouco. Essa é a verdade. Devemos orar mais. Por fim, dentre aqueles que começaram, andaram com Paulo, estiveram com ele, alguns desviaram, mas Paulo destaca somente um aqui, na carta aos Colossenses. Ele vai falar de um indivíduo chamado Demas. E aqui fica muito claro que nem todos que iniciam a sua carreira com Cristo terminam. Muitos apostatam da fé. Apostatar da fé é abrir mão de Cristo, sabendo quem Ele é, do seu sacrifício, e tornar a sua situação bem pior do que era antes. Porque alguns irmãos, eles iniciam a sua caminhada com Cristo, eles abandonam temporariamente a Cristo, mas eles retornam e permanecem. Demas não é esse indivíduo. Demas é aquele indivíduo que Paulo vai citar ele, e de uma forma muito triste, nós veremos a seguir. Demas, ele é citado 3 vezes nas cartas que Paulo escreve, e dentro de uma dessas referências, Paulo cita com muita tristeza que ele amou o presente século, ou o presente mundo. Então, primeiro, ele é chamado aqui nesta carta de cooperador juntamente com Paulo, e ele é relacionado com Marcos, com Aristarco e com Lucas. Ele está dentro deste grupo, a princípio. Mas em seguida, Paulo simplesmente vai chamar ele de Demas, capítulo 4, versículo de número 14. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aqui Paulo está dizendo, não abandonou a mim, abandonou a Cristo Jesus, porque eu represento a Ele. O termo século aqui refere-se a todo o sistema que controla o mundo, ou seja, a sociedade sem Deus. Então, em sua primeira epístola, João, ele vai ressaltar que o mundo atrai os cristãos com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, nós não sabemos em qual destas vias Demas trilhou, talvez nas 3, mas o fato é que ele apostatou da fé. Mas sabemos que o cristão de hoje pode sucumbir ao mundo exatamente como Demas fez. Porque é muito fácil manter uma aparência religiosa e ao mesmo tempo viver para as coisas deste mundo. Este é um dos maiores riscos que nós corremos como crente. É vir para a igreja de forma regular, participar do trabalho da igreja de forma regular, cantar levantando as mãos, fechando os olhos, mas com o coração totalmente distante de Deus, ou bipartido, metade para Deus e metade para o mundo. Então nós temos que olhar sempre para nós, para que a gente jamais desvie do caminho do Senhor. Por fim, também Paulo vai fazer o último registro àqueles fiéis em combate, juntamente com ele. Ele vai citar uma irmã chamada Ninfa, que a igreja reunia-se na casa dela. Nós não sabemos quase que nada sobre essa irmã, mas o que importa é que aquela irmã
tinha irmãos que reuniam como igreja na sua casa, e lógico que ali eles tinham Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele vai fazer a citação de uma carta também perdida, uma carta que foi destinada à Laodiceia. Esta carta desapareceu, nós não sabemos nenhuma informação sobre esta carta, mas o que importa para nós é o que está na Escritura. O que está na Escritura é suficiente para que a gente tenha uma vida com Cristo. E por fim, Paulo vai dirigir suas últimas palavras, antes da sua saudação final, a um indivíduo que provavelmente era um dos pastores daquelas comunidades. E Paulo diz que a arca, porque ele deveria cumprir fielmente o seu ministério. E aqui eu dirijo a palavra a mim como pastor. Nós, pastores, temos que ter um grande cuidado para que também não possamos ser contaminados pelo vírus da vaidade, de pensarmos que nós somos por demais importantes, e alguns pensam que são mais importantes do que a comunidade, do que a igreja. Apegam-se aos seus títulos, apegam-se às suas grandes igrejas, e esquecem que todos nós fomos chamados para servir ao Senhor com integridade de coração, sinceridade, de uma forma que possamos sempre ser agradáveis a Deus. E Paulo então vai concluir sempre com a graça que ele deseja que cada um de nós e aqueles irmãos do passado pudessem viver debaixo da graça do Senhor. Quero relembrar aos irmãos que é muito importante a gente entender o quanto nós somos importantes uns para com os outros. E é por isso que eu quero trazer para você e para o meu coração algumas aplicações práticas diante daquilo que foi exposto. Primeiro, a primeira aplicação é que devemos sempre lembrar que quando falamos de amigos e irmãos, nós encontramos em Cristo Jesus essas duas preciosas bênçãos. Jesus é tanto o nosso melhor amigo, como é o nosso irmão. Ele é que nos faz um nele mesmo. Então, se você ainda não confia em seu irmão, ou no seu irmão, ou na sua irmã, no mínimo você tem que confiar em Cristo, porque Ele é Deus. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo deseja que nós possamos confiar tanto em Cristo como uns aos outros. É lógico que quando se trata de relacionamento humano, sempre nós passaremos por decepções. Mas sabe quando isso acontece, qual deve ser a minha, a sua atitude? Buscar o perdão. Perdoar e ser perdoado. Porque em Cristo nós encontramos essas duas preciosas bênçãos. Segunda aplicação é que nós devemos ter o cuidado de nunca ser pedra de tropeço e motivo de escândalo para com os nossos irmãos. Jesus, ele disse em Lucas capítulo 17 que os escândalos, eles surgem, eles sempre surgirão, mas quando o escândalo dentro de uma comunidade local como essa, fazer com que irmãos desviem da fé, melhor que aquele indivíduo, ele possa amarrar uma grande pedra de moinho e se lançar no fundo do mar, porque com certeza este será tratado com Deus e por Deus. Terceira aplicação que nós encontramos aqui é que devemos sempre lembrar dos nossos amigos que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A responsabilidade de proclamar e testemunhar é toda nossa. Nós é que temos que falar de Jesus para eles. Dito isso, eu quero mais uma vez relembrar aquilo que Paulo ele fala nesta carta, capítulo 1, versículo 15, sobre Jesus Cristo, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, aliás, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O Cristo que você serve e que eu sirvo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Profeta dos profetas, Sacerdote dos sacerdotes.
A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, que fala-nos por meio da Tua palavra, que ensina-nos, ó Deus, que nós devemos baixar as nossas armas, baixar a nossa guarda, referente a irmãos e irmãs, que às vezes, ó Deus, dentro dos nossos conceitos, as nossas diferenças, nós não os tratamos com a dignidade e a honra que cada um deve receber um dos outros. Ó Deus, no nome de Jesus, tire do nosso coração tudo aquilo que impede que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, para que juntos, ó Deus, possamos unir as nossas forças, movidos pelo Senhor, para que, como igreja do Senhor, possamos anunciá-lo e testemunhar de Cristo aqui neste setor, e que o testemunho nosso chegue até os confins da terra. Oramos no nome de Jesus. Amém.